Depois de ver esse vídeo, você só vai ter ressaca literária se você quiser. Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Hoje eu tô muito orgulhosa do conteúdo que eu vou te entregar, porque, gente, nós que somos leitores, a gente abomina a tal da ressaca literária. E hoje o conteúdo aqui entregue, ele é fruto de muita pesquisa, de informações reunidas, de observação, de conversa com outros leitores. Aqui você vai ter o seu manual definitivo para nunca mais ter ressaca literária, tá? Não é só uma dica. Tá? E aqui não estou minimizando quem já fez vídeo sobre dicas de ressaca literária, porque é bem-vindo, né? O que funcionou para outra pessoa pode funcionar para você também. Mas o que acaba sendo um problema? A gente fica meio nessa tentativa e erro, né? A gente precisa experimentar para ver o que funciona ou não. E hoje o que eu te trago aqui são essas informações organizadas, então é muito mais do que só dicas soltas. É um conteúdo que foi pesquisado e organizado para você, para daqui para frente você nunca mais. Mas afinal de contas, o que é a tal da ressaca literária? A minha primeira descoberta é que ressaca literária foi um termo criado popularmente mesmo, né? Um desconhecido, um autor não identificado, cunhou o termo ressaca literária e a partir daí os outros leitores adotaram, começaram a usar. Ninguém sabe ao certo quem foi o originário, né? Quem usou esse termo pela primeira vez. Ele só se propagou, tá? Mas o que é a ressaca literária, gente? Eu percebi na minha pesquisa que as pessoas usam esse termo para sensações diferentes. Algumas pessoas se referem à ressaca literária como não ter vontade de ler. Outras pessoas já se referem à ressaca literária com aquela sensação de não conseguir ler nada, né, depois de ler uma obra muito difícil. Outras pessoas descrevem a ressaca literária como uma sensação de cabeça cheia, de não conseguir se concentrar. Então percebe que aqui a gente não tem um padrão unificado? Às vezes vai ter muitos sintomas diferentes que as pessoas estão chamando pelo mesmo, estão chamando de ressaca literária. E por que é importante a gente diferenciar, gente? Porque a forma de lidar vai ser diferente de acordo com os sintomas que você tem. Aqui eu já estou te entregando uma contribuição da psicologia. Assim como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos comportamentos de forma diferente, por isso a gente precisa nomeá-los para depois entender e manejar, com a ressaca literária eu observei o mesmo padrão. Ela não é igual para todo mundo, não tem um só tipo de ressaca literária. Se você quer lidar com a sua ou prevenir para não ter mais, você precisa entender quantos tipos e de que jeito essa ressaca literária funciona. Então vamos organizar? Eu percebi que a gente tem, na verdade, 3 tipos diferentes de ressaca literária, tá? Aqui eu vou fazer uma analogia, por exemplo, ao diagnóstico de TDAH. Se você já ouviu falar, eu tenho certeza. Por que eu estou usando o TDAH? Porque ele é muito difundido, né? Se fala muito sobre o assunto, acredito que vai ser uma analogia que todo mundo vai conseguir acompanhar. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, nem todo mundo que tem TDAH tem os mesmos sintomas. A gente tem 3 tipos. A gente tem o TDAH de subtipo desatento, ou seja, pessoas que têm mais dificuldade de concentração, mas às vezes não são pessoas muito agitadas. A gente tem o TDAH do subtipo hiperativo, que são as pessoas às vezes que vão ter muito mais sintomas de impulsividade, de agitação, do que dificuldade de concentrar-se. E a gente tem o TDAH do subtipo misto, que são as pessoas que vão ter sintomas tanto aqui quanto aqui. Tá? Então são 3 tipos diferentes. Quando você faz um diagnóstico de TDAH, você vai diferenciar de qual é o seu subtipo. Vamos pegar essa analogia para ressaca literária? Percebi que a ressaca literária, por exemplo, ela pode ser do primeiro tipo, que aqui eu vou cunhar um termo meu que eu quis nomear, tá? Você pode adaptar aí para o teu conhecimento, mas só para a gente saber do que a gente está falando. Então, tipo 1 de ressaca literária, a ressaca de sobrecarga cognitiva. Tá? Vamos lá. O que é isso aqui, gente? Nesse tipo de ressaca literária, você vai ter uma sensação de dor de cabeça cheia. Sabe aquela sensação de como não cabe mais nada?
Aqui você tem vontade de ler, você quer ler, mas não é só uma questão de vontade. Você não consegue porque você tem essa sensação de que a cabeça está muito cheia, de que você está com um cansaço mental. A vontade de ler, ela não é o ponto. O que pega aqui é a sobrecarga. É como se a sua mente não coubesse mais nenhuma leitura, tá? O cansaço aqui é muito presente. Então vamos chamar esse tipo aqui de tipo 1 de ressaca literária, de sobrecarga cognitiva, tá? Ele acontece geralmente quando a gente lê muito, quando você lê muitas páginas de uma vez, quando você está cansado e acumulando não só a leitura, né, gente? Vamos deixar claro que o que causa cansaço mental aqui, a gente está recortando para o meio literário, mas tem outras coisas que também nos causam sobrecarga cognitiva, né? Tomar muitas decisões, por exemplo, viver sobre uma sensação de estresse, outras coisas do seu dia normal podem te gerar uma sobrecarga de informação, passar muito tempo no celular, por exemplo, né? E aí isso se soma, né? Às vezes vai juntar a sobrecarga cognitiva de informação que você já tem vivendo a sua rotina, e você vai somar isso também lendo bastante, você vai ficar com essa sensação de ressaca literária, tá? De cabeça cheia. Então vamos chamar esse subtipo aqui de sobrecarga cognitiva, tá? Segundo tipo de ressaca literária, gente, eu vou chamar de proteção emocional. Então, sobrecarga literária de proteção emocional, tipo 2, tá? Que é o quê, gente? Quando você leu alguma coisa que foi muito impactante, e aí você sai daquele livro com uma sensação de ter sido destruído emocionalmente. Você também está cansado, mas esse cansaço aqui ele é diferente. Já não é aquela sensação de que a sua cabeça está cheia. É uma sensação de que seu emocional está esgotado. Você fica se lembrando do livro que você leu. Você fica pensando no que foi dito. Às vezes um livro pesado, ele traz um monte de reflexões que levam a gente a pensar, né? Às vezes a gente nem termina livros desse tipo porque você tem que fazer pausas para digerir o que você leu. Tamanha carga emocional que o livro compõe. Então, quando você está com essa sensação do emocional estar sobrecarregado, às vezes você vai ter também sintomas do tipo: nenhuma outra leitura me prende, eu começo um monte de leituras, mas eu não engato em nenhuma, eu não tenho vontade de ler. Percebe as diferenças do tipo 1 e do tipo 2? Enquanto no tipo 1 você tem vontade de ler, sim, mas sente-se cansado, parece que não dá. Aqui você já tem uma sensação de que você não quer ler. É como se você estivesse ali um pouco fadigado mesmo da leitura. E às vezes pode durar muito tempo, tá? É diferente, tá? E vamos colocar ainda um terceiro tipo, que eu tô chamando de sobrecarga literária mista. Que é quando você tem sintomas que se misturam entre o tipo 1 e o tipo 2. Às vezes essa sensação de não conseguir se concentrar, você começa uma leitura, mas você não se concentra, você até lê, mas quando você termina uma página, você fala: o que eu li mesmo? Vixe, não lembro, não sei o que eu tô lendo aqui. É como se o olho estivesse indo sozinho e você não tá processando aquelas informações. A sobrecarga cognitiva e o cansaço emocional, eles se somam, viram um bolo aqui, você já não sabe o que é o que mais. Esse tipo de ressaca literária também pode acontecer, e vamos chamar aqui esse tipo 3, tá? Sobrecarga literária de tipo misto. Sabendo, então, o que é, né, de que tipo você tem, já que por que a gente tem ressaca literária, né? Vamos abrir esse parênteses, quais são as causas da ressaca literária, gente? A ressaca literária, ela não é uma falácia de leitor, não é uma coisa que a gente acha, a gente parece que tem, não, ela tem embasamento científico. Por quê? Um dos pontos que embasam essa sensação que a gente tem da ressaca literária, das causas, é o que a gente chama de fadiga visual. Que é isso, gente? A gente tem, né, na nossa musculatura facial, micromúsculos que estão trabalhando o tempo todo. Só da gente estar aqui, ó, piscando, por exemplo, falando, né, mexendo aqui, a gente está movimentando músculos. Quando você passa muito tempo lendo, às vezes esses micromúsculos aqui da sua visão, que vão ficar mais concentrados para que você possa ler, eles vão ter um certo cansaço. Isso é a fadiga visual.
tá? Se isso passa do ponto, se isso se torna muito extenso, você pode estar se encaminhando ali para a ressaca literária. Por isso que algumas pessoas adotam muito o uso do óculos de leitura, por exemplo, para dar uma protegida, né? A posição confortável de leitura também é uma proteção. Se você está numa posição de leitura desconfortável, além da fadiga visual, você vai ter os seus músculos, às vezes, sendo pressionados numa posição desconfortável. Então, a posição também influencia, né? E a gente tem aqui o principal, além de como causa, que é essa sobrecarga cognitiva mesmo em termos de gasto de energia. Aqui é importante a gente entender, gente, que o nosso corpo inteiro, ele gasta energia. Mas os estudos científicos nessa área, eles já comprovam que o nosso cérebro, ele usa cerca de 20% da nossa glicose ali, né? 20% de energia para funcionar está relacionado só ao nosso cérebro. É uma quantidade grande de energia, né? Então, da mesma forma como você gasta energia para correr, como você gasta energia às vezes para caminhar, para fazer coisas que a gente associa mais com gasto, né? Coisas muito mais ativas, musculares, às vezes a gente cria essa ilusão de, eu tô lendo, tô quietinho aqui, deitadinho, não tô gastando energia. Tá gastando sim, tá? Porque o processamento da informação que tá entrando consome energia. Teu cérebro tá gastando sim. Então, se tá gastando energia, também cansa, tá? Aqui tem um ponto super específico que é bem interessante aqui para nós curiosos agregarmos, que é a adenosina. Nas minhas pesquisas eu descobri esse nomezinho interessante, que é o que, gente? A adenosina, ela é um subproduto, vamos dizer assim, é uma coisa normal de acontecer no corpo, vai estar ali presente, não é um problema. Só que a adenosina, ela vai sendo produzida conforme a gente gasta energia. Tá? Então imagina, eu vou gastando energia, vou me esforçando, meu corpo libera adenosina. Quanto mais energia você gasta, mais adenosina vai ter circulando no seu corpo. E o que ela provoca? A adenosina ela vai te dar uma sensação de cansaço. Você vai ficar provavelmente sonolento. Por isso que algumas pessoas associam às vezes, né, o ler com o ler para dormir. Eu sei que não funciona para todo mundo, gente, aqui, né, abrindo esse parêntese, muitas pessoas, inclusive, viram a noite lendo, só que a gente precisa entender aqui o detalhe, né? A adenosina, ela é um processo normal que ocorre no corpo, que sinaliza cansaço. Ela vai te dizer, tá na hora de descansar. Uma pessoa que não sente esse cansaço ou sentindo cansaço não consegue dormir, esse corpo já está com uma desregulação. A gente precisa aqui tratar essa insônia, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque não está no funcionamento habitual. Ok? Mas um corpo que está funcionando da forma adequada, metabolicamente falando, conforme essa adenosina vai crescendo no seu corpo, você vai ficar cansado, você vai ter essa sensação de cabeça cheia, por exemplo, vontade de descansar. Isso ocorre todos os dias. Se a gente estiver respeitando o processo do corpo, isso não vai te levar para uma ressaca literária. Por quê? Cansou, descansa. Cansou, descansa. Né? Mas, se você tiver, por exemplo, tendo um problema para dormir, e aí você ultrapassa os seus limites, a adenosina está acumulando no teu corpo, acumulando, e você não está dando para o seu corpo o descanso necessário para fazer essa limpeza, para zerar esse acúmulo de adenosina. Você vai desembocar numa ressaca literária, tá? E talvez até em coisa pior. Tá? Precisa proteger o corpo. Embora a adenosina seja uma coisa normal, a gente precisa limpar os acúmulos. Como que faz isso? Descansando. Tá? Não adianta forçar a barra, tem que descansar. Mas vamos falar de tudo isso também num compilado já no como lidar. Se a ressaca literária já te pegou, fica à vontade, me acompanha aqui até o final desse vídeo que eu não vou te contar só as causas. Eu vou te contar também como lidar com ela, tá? Mas enfim, percebe que a adenosina tem um papel muito importante aqui? Quando a gente está falando desse tipo 1 de sobrecarga literária, onde o cognitivo fica muito cansado, aqui a gente vai ter um acúmulo de adenosina. Precisa haver uma limpeza para que você saia da sua ressaca literária. Ou se você estiver regulando isso bem, você não vai nem entrar.
A outra causa, isso que a gente já falou um pouquinho, é a sobrecarga emocional. Gente, o nosso corpo e a nossa mente, eles trabalham em conjunto, né? Um tende a proteger o outro para que tudo continue funcionando bem. Quando você é exposto a emoções muito fortes, o seu corpo ele reage. Como? Fazendo uma produção, às vezes são liberados neurotransmissores, hormônios também, para regular e você manter o seu corpo equilibrado. Então, por exemplo, quando você passa um estresse muito grande, independente de que tipo é esse de estresse, tá? Às vezes o estresse ele pode ser uma questão física ou pode ser uma questão emocional, mas vamos pensar agora aqui mais nas questões emocionais. Quando você passa por um estresse, o seu corpo ele libera cortisol na sua corrente sanguínea. Corpo e mente andando aqui junto, tá? Quando você passa por outra emoção negativa, que também pode ser de qualquer tipo, né? Pode ser tristeza, raiva, enfim, vai ter uma liberação ali de substâncias, de neurotransmissores, de hormônios no seu corpo, desencadeados por aquela emoção que você está vivendo. O que é normal, só que a gente tem que fazer a autorregulação, né? E aí, o que ocorre? Quando você está lendo, você fala, Jaque, mas lendo? Lendo, gente. A gente que é leitor, a gente sabe que a gente sofre em algumas leituras, a gente se identifica com o personagem, existe uma liberação de emoções, né? Existe uma experimentação de emoções que é muito grande enquanto a gente está lendo. E se você pega uma obra muito pesada, igual umas que estão rolando por aí, o teu corpo ele vai sentir o baque. Você está ali lendo, paradinho às vezes, mas seu corpo está recebendo, né, tá tendo essa liberação de cortisol, de neurotransmissores e hormônios que vão ser uma experimentação negativa, cansativa, que também podem te dar ressaca literária. Às vezes é quando você vai ter, né, essa sensação de terminar uma obra, se o livro é muito difícil, você vai terminar e você vai estar, né, ali, sabe aquele meme de terminei uma leitura e tô há meia hora olhando pro teto? Pois é, seu corpo sofreu durante aquela leitura. E lembra do que a gente falou no início? O corpo, ele tem uma tendência de autoproteção. Então você vai ter vontade de ler? Não vai. Se a sobrecarga emocional for muito grande, você vai ter aquelas ressaca literária do tipo 2. Teu corpo vai dizer, criatura, tu tava lendo? Te cansou pra caramba, olha isso aqui que aconteceu com você. Tu não vai ler mais? Então a vontade de ler, né, você vai ficar remoendo aquela obra. Você vai pensar nela, você vai lembrar dela de coisas que você leu, mas vontade de ler coisa nova não vai dar. Por quê? Porque seu corpo está te protegendo emocionalmente, tá? Agora, causas postas, estão me acompanhando até aqui? Vai deixando aí nos comentários, gente, você já tinha pensado em diferenciar o seu tipo de ressaca literária? Você daria nomes diferentes para essa nomenclatura aqui dos tipos de ressaca? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber, tá? Agora vamos em frente e ir para a parte mais importante, gente. Como lidar com isso tudo? Já que a ressaca literária me pegou ou não quero que ela me pegue, o que eu faço agora? Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, gente, é baseado em tudo que a gente conversou até aqui nesse vídeo, você vai diferenciar, tá? De que tipo são os meus sintomas? Parece mais que eu tô vivendo aqui esse tipo 1, tipo 2 ou essa mistura? Tá certo? Depois de identificar, haverão, como eu disse no início, diferenças no manejo. Então vamos começar pela ressaca literária de sobrecarga cognitiva, né? Esse cansaço mental. Se isso for a parte mais importante que você está observando, se é isso que está pegando mais no teu hábito de leitura, é importante que você venha fazendo ações, que você vá fazendo ações que vão ajudar o seu cérebro a relaxar, esvaziar, limpando aquelas adenosinas para que você consiga voltar a ler. Aqui, por exemplo, seria uma péssima dica a dica de, tenta ler. Eu já vi algumas dicas nesse sentido. Você está de ressaca literária? Não desiste não, vai lendo. Força a barra que uma hora passa. Depende, gente. Se você tiver com essa ressaca do tipo 1 aqui, quanto mais você tentar ler, pior. Entende? Mais você forçar a barra, pior. Então não força a barra, tá? Coisas que funcionam aqui nessa ressaca do tipo 1. Dormir. Jaque, mas eu durmo toda noite, a ressaca me pegou. Vamos devagar, tá? Se você tem um problema de insônia, tem que tratar o problema de insônia. Mas se você não tem um problema de insônia, para de forçar a barra e vai dormir. Você tem que descansar para limpar a adenosina. É a forma mais eficaz, natural e que funciona. Aqui,
cabe também um parêntese interessante. Eu peguei nos relatos que eu colhi conversando com outros leitores, algumas pessoas falaram assim, que nada, mete um café aí, né, mete um energético e vai dar certo. Gente, isso é uma ilusão, tá? Porque o café ou os outros estimulantes, eles vão sim te dar uma sensação de alerta no primeiro momento, de que você não precisa descansar, que você dá conta de continuar funcionando. Só que isso é temporário. O café e os outros estimulantes, eles não têm poder de limpar a adenosina que ficou acumulada ali no teu cérebro. Então a ressaca literária vai te pegar. Não força a barra, tá? Nada de café ou estimulante aqui. O que você precisa é dormir ou descansar a mente, tá? Isso vai funcionar de verdade. Além disso, cabe muito aqui a gente entrar com outras medidas de autorregulação para o cognitivo. E aqui tem um ponto super interessante, que é o contato com a natureza. Contato com a natureza cura a ressaca literária do tipo 1, tá? Isso também é embasado, tá? Eu não tô jogando qualquer coisa não, eu pesquisei muito antes de trazer essa informação aqui para ti. Gente, por que que isso funciona? Ó, vamos imaginar esse cérebro que está sobrecarregado de informação. Tem um estresse rolando aqui, é um acúmulo de informação cognitiva. As pesquisas científicas, elas já comprovaram que quando a gente está exposto a ambientes naturais, isso libera a sensação de calma, tá? Quando você para, por exemplo, e fica olhando para o céu, aqui eu tô gravando, vocês não estão vendo, mas bem de frente aqui para mim tem uma janela linda que eu tô vendo o céu cheio de nuvenzinha. Olhar para o céu ali, olha quanta limpeza de informação. Olha a diferença que a gente tem isso aqui do celular, né? O celular vai brilhar, vai ter música, vai ter uma pessoa falando, vai ter o próximo vídeo, vai ter um monte de coisa. Quando você para e olha para o céu, por exemplo, você vai ficar ali acompanhando o movimento da nuvenzinha passando. Quando você está olhando para uma árvore, por exemplo, quando você está vendo o passarinho cantar, tudo vai caminhar de forma suave. Tá? Essa exposição, essa contemplação com a natureza é comprovado que dá gatilhos mentais de calma e de relaxamento. Vai te ajudar a sair dessa ressaca literária. Além disso, a gente tem um outro ponto super interessante, que é a exposição às fitoncidas. Vocês sabem o que é isso, gente? É uma palavrinha meio diferente, né? Deixa aqui nos comentários também se vocês já tinham ouvido falar, tá? As fitoncidas, elas começaram a ser bem estudadas porque no Japão eles têm uma prática do que eles chamam de banho de floresta. Tá? Os japoneses descobriram que depois de passar algumas horas caminhando na natureza, eles ficavam muito mais relaxados, mais concentrados, começaram a tornar isso uma prática regular. Então os pesquisadores foram lá verificar por que aquilo funcionava. Eles descobriram então que as fitoncidas são compostos naturais, minúsculo ali, micro, né, gente? A gente não vai ver, nossa, olha aqui uma fitoncida, não vai, tá? Pelo contrário. Elas são minúsculas, mas elas são liberadas pelas árvores. Então, quando você está no meio de uma floresta, um ambiente natural, aquelas árvores vão estar soltando, liberando ali no ar essas fitoncidas, que você vai respirá-las e isso traz melhora do seu sistema imunológico, relaxamento, sensação de bem-estar, esse reset na bateria do seu cérebro. Tá? Então funciona, é uma prática que os japoneses já estão fazendo há muito tempo, que é muito útil na ressaca literária, se você tem aqui o tipo 1, e de graça, gente, não custa nada, tá? Em vez de forçar a ler na marra um livro, vai dar uma caminhada na natureza, respira, relaxa, vai passar, tá? A sua autorregulação vai agradecer, porque não serve só para ressaca literária, vai servir também para outros tipos de estresse emocional, do cotidiano que você esteja vivenciando. Junto aqui, além da prática desse banho de floresta, da caminhada na natureza, a gente tem aqui, na verdade, a ação das fitoncidas, mas a gente tem também um outro aspecto que dá para fazer junto ou separado, que é o exercício físico, gente. Exercício físico funciona, sim, contra a ressaca literária de tipo 1. Por quê? Porque quando você se exercita, a gente vai ter uma liberação de endorfinas. As endorfinas também vão funcionar com esse mesmo aspecto de reset, tá? Você vai liberar endorfina, o cortisol baixa no seu corpo, a sensação de cabeça cheia vai melhorando e não precisa ser só o exercício lá da floresta que a gente falou. Pode ser junto,
E pode ser separado. Se você vai para academia, por exemplo, se você para de forçar a barra com a leitura e vai fazer uma coisa mais física, vai funcionar aqui também. Vocês já viram uma frasezinha clichê que diz assim: quando o corpo cansa, a mente descansa? É por essa linha aqui, tá? Na caixinha a gente tem as práticas de atividades manuais. Plantar, desenhar, pintar, coisas desse tipo, né? Essas atividades manuais, elas também vão ter o mesmo princípio, elas vão induzir o relaxamento, diminuir a carga de informação que está entrando ali na mente. Então, se a sua ressaca literária for do tipo 1, vai funcionar demais, tá? Tudo fundamentadinho, pode fazer, aplicar na tua prática e depois voltar para me agradecer. Vamos supor que a minha ressaca literária eu identifiquei que ela é de proteção emocional. Eu não posso fazer, então, as outras coisas que você me falou aqui até aqui? A gente pode, não tem nenhuma contraindicação, tá? O que vai mudar são alguns detalhes. Por exemplo, se a sua ressaca literária é de tipo 1, você não vai forçar a barra de leitura. Você vai focar nas atividades que a gente falou até aqui. Mas, se a sua ressaca literária for de proteção emocional, aqui já esse ponto muda um pouquinho de figura. Aqui vale a pena você entrar com uma estratégia que eu chamo de microhábitos. O que é um microhábito, gente? O microhábito é um hábito tão fácil, mas tão ridiculamente fácil, que você não vai ter nem desculpa para não fazer. Então vamos supor que a sua ressaca literária não é a tipo 1, tá? Você já identificou que é de tipo 2, você tá com proteção emocional. Aqui vale a pena forçar a leitura um pouquinho, para você ir recuperando o hábito, que é para sinalizar para o teu cérebro que é seguro voltar a ler. Tá? Que ele não precisa te proteger emocionalmente, que você vai ficar bem. Então aqui vale a pena voltar a ler sim, mas tem que ser com estratégia. Então, primeira estratégia, micro hábitos. Volte devagar, volta lendo uma página, volta lendo um conto, volta lendo uma crônica. Quanto menor o hábito, mais chance vai ter de funcionar e você não alongar a tua ressaca literária. Volte com micro hábito. Você vai ler qualquer coisa? Não. Não é qualquer coisa, gente, é com estratégia, tá? Lembre-se que mesmo que seja do tipo 2, você está tentando se curar aí da sua ressaca literária. É importante que você leia aqui algo que traz para o seu cérebro a sensação de conforto. Então pode ser uma leitura que você já conhece, que não tem nenhum gatilho, por exemplo. Pode ser aquele gênero lá que a gente está chamando de cura, como que é ficção de cura, né? Porque é tudo muito levinho, tudo muito fofo, muito descritivo. Vai trazer essa sensação de conforto, tá? Pode funcionar também aqui a questão da mudança de gênero, né? Vamos supor que esse livro que te deixou ali mal, que te deixou pesado, foi um livro ali de filosofia que você leu, foi um livro de terror, foi um livro de fantasia, não sei. Observe qual foi o gênero que te jogou aí nessa ressaca literária pesadona, e aí você vai mudar o gênero. Tem que ser ficção de cura? Não, a ficção de cura é uma das possibilidades que a gente sabe que traz conforto para o cérebro. Mas às vezes só de trocar esse gênero aqui, na ressaca do tipo 2 já vai funcionar. Então, por exemplo, você gosta muito de ler fantasia. Lê uma fantasia porradona que você amou, mas que te deixou com ressaca. Vai praticando o micro hábito, lendo devagar, aos pouquinhos, tá? Mas você pode ler, por exemplo, aqui um romance Água com Açúcar. Tá? Você pode entrar aqui com um gênero que é fora do que você está acostumado, fora daquilo que te levou para ressaca, juntou o micro hábito com a mudança de gênero, já a ressaca ficou para trás, tá? Já ela foi embora, não tem problema nenhum. Você vai superar, porque lembra que nesse tipo 2, o seu corpo, a sua mente estão tentando te proteger do impacto emocional. Quando esse impacto, quando você voltar a ler devagarinho, sem forçar a barra, mostrando para o seu corpo, para a sua mente que é seguro, que a leitura pode ser tranquila, calminha, não tão desgastante como aquela leitura que te levou para a ressaca, você volta a ser confiável para esse hábito volta a poder fazer parte sem ser uma ameaça emocional. Tranquilo? Então, basicamente no tipo 2 você vai fazer isso aqui, tá? Micro hábito, leitura de conforto, mudança de gênero. Isso aqui vai funcionar. Já que ok, mas aí eu descobri que a minha ressaca ela é mista, ela é tipo 3, ela tem sintoma de todos os jeitos. Se for assim, gente, se você percebeu que a sua ressaca ela tá muito misturada, você vai começar fazendo as práticas
que eu recomendei para você no tipo 1. Comece por elas, que é pra gente garantir que essas adenosinas foram limpas ali do teu organismo, que você está descansado. E em seguida, depois de ter feito aquela lá, você vai fazer esse processo aqui que eu te recomendei para o tipo 2. Como a sua ressaca é mista, você vai precisar das duas práticas, só que não altera a ordem. Começa pelas práticas do tipo 1, depois você caminha aqui para as práticas do tipo 2. Por que isso é importante? Porque se você forçar a barra no início, você não descansa, a ressaca literária vai se alongar horrores. Percebe que você já viu algumas pessoas falam assim, nossa, tem 5 meses que eu tô de ressaca literária. Gente, não é para durar tudo isso. Tá? Tô te falando aqui com conhecimento de causa. Tô te falando como psicóloga, tô te falando como alguém que pesquisou, tô te falando como alguém que é leitora há anos, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Não é para durar tanto tempo, tá? Se a ressaca tá durando todo o tempo, o que isso significa? Que você não tá praticando a sua autorregulação. Então não veja isso daqui como uma crítica. Não tô criticando você, não sou fiscal de leitura, quem sou eu? Eu apenas tô te sendo sincera como alguém que quer o seu bem. Tá? Se a ressaca literária está durando tanto, você não está praticando a sua autorregulação. Pega as dicas maravilhosas que eu te dei aqui nesse vídeo, pratica que tu vai conseguir sair dessa ressaca literária. E se você começar a prestar atenção em você no seu cotidiano, nunca mais você vai entrar. Tá? Espero que tudo isso que eu tô te trazendo aqui te ajude muito. Me conta aqui quais são as observações. E se você gostou desse conteúdo organizado que eu trouxe aqui de bandeja para você sobre ressaca literária, aproveita para seguir o Lendo Sem Surtar, porque por aqui sempre vai ter essa misturinha gostosa entre as nossas leituras e os insights de saúde emocional. Um beijo e até qualquer hora dessa.